Pessoal, queria no vídeo de hoje comentar mais uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas para 2022, pesquisa presidencial. Novamente o Bolsonaro segue favoritíssimo, tá? Em ampla vantagem em todos os cenários. O curioso dessa pesquisa que me chamou a atenção é que tem alguns cenários, por exemplo, que você tira o Luciano Huck, tira o Lula, tira o Moro e o Bolsonaro cresce. Inclusive no cenário sem o Lula, ou seja, tem eleitor que se tem o Lula, vota no Lula, mas se não tem, vai para o Bolsonaro, ao invés de ir para Ciro Gomes, Haddad, enfim, qualquer candidato da esquerda. Então isso chama atenção, né? Então não é simplesmente você pegar todos os votos do Lula e distribuir entre a esquerda, não, porque uma parte também acaba indo pro Jair Bolsonaro. Isso também vale pro Luciano Huck e pro Sérgio Moro. Quando eles saem, uma parte vai pro Bolsonaro, não fica pulverizado na esquerda. Isso chamou bastante a minha atenção e é mais uma coisa que conta a favor do Bolsonaro. Porque mostra que o voto no Brasil, claro, tem a ideologia, obviamente, mas nem sempre ela é assim muito linear. Porque como que pode um cara do Lula, sem Lula, votar pro Bolsonaro? Né? Então são peculiaridades dessa pesquisa que realmente chamam a atenção. E repito sempre, isso acaba ajudando o Jair Bolsonaro. Então aqui a Gazeta, o Paraná Pesquisas, eles fizeram 5 cenários, tá? Então um cenário com todo mundo, um cenário sem Luciano Huck, um cenário com Eduardo Leite, trocando aí pelo João Dória, um cenário com Lula e Mandetta, mas sem o Huck, e um cenário sem Lula, Moro e Huck. Que aí é o cenário onde o Bolsonaro ainda dispara mais. Por quê? Porque ele pega um pouquinho do eleitorado do Lula, do Moro e do Huck, né? Que é curiosíssimo. Então, seguindo aqui, pessoal, vamos ver então os números para cada cenário. Na primeira conjuntura da pesquisa, realizada com resposta estimulada, né? Ou seja, com as opções para o entrevistado escolher, então ele mostra as opções e a pessoa escolhe, Bolsonaro aparece com 31,9% das intenções de voto, seguido por Sérgio Moro com 11,5%, Fernando Haddad 10,5%, Ciro Gomes 10%, Luciano Huck 8%, o Dória com 5,3%, Guilherme Boulos 3,2%, então Dória está lá disputando com o Boulos, empatado tecnicamente. E por fim o João Amoedo com 2,8%. Nulos ficaram com, brancos e nulos, né? Ficaram com 12,5%, quase o triplo do que o João Dória teve. E outros 4,3% dos entrevistados que não souberam ou não responderam. Agora, no cenário sem Luciano Huck, aí o Bolsonaro já cresce um pouquinho porque ele captura também o eleitorado do Luciano Huck. Nesse cenário, o Bolsonaro amplia a vantagem, né? Ele aparece com 33,9%, ou seja, ele sobe 2 pontos percentuais, seguido pelo Sérgio Moro, que fica com 12,3%, o Haddad com 11,8%, o Ciro com 10,7%, o Dória com 6,3%, Guilherme Boulos 3,2% e o Amoedo 3,2%. Então, assim, com a saída do Huck deu uma pulverizada legal. Todo mundo recebeu um pouco, tirando o Guilherme Boulos, que continuou em 3,2%. Mas o resto acabou recebendo um pouquinho. Isso que é o curioso, né? Inclusive o Bolsonaro, que é o lado oposto do Luciano Huck. O terceiro cenário, que é com Eduardo Leite. Então, nesse cenário, exclui-se o João Dória do PSDB e inclui o Eduardo Leite também do PSDB, que é lá do Rio Grande do Sul. Nesse cenário, o Bolsonaro continua lá na frente com 32,4%, o Sérgio Moro com 12%, o Fernando Haddad com 10,8%, o Ciro Gomes 10,3%, o Luciano Huck 8,7%, o Guilherme Boulos não muda, sempre 3,2%, o Amoedo subiu um pouquinho, foi para 3%, e o Eduardo Leite ficou com 2,3%. Então, você vê que o PSDB já começou sendo, digamos assim, quase que dizimado nas eleições passadas, né? Se eu não me engano, o Alckmin ficou com menos de 2%, se eu não me engano, ele derreteu mesmo, ficou com 3%, 4%, enfim, foi uma coisa patética, desidratou total na reta final e segue totalmente desmoralizado, né? O João Dória e o Eduardo Leite estão lá, empatados tecnicamente com o Boulos. O Dória empatado um pouquinho acima, o Eduardo Leite empatado um pouquinho abaixo, ou seja, uma vergonha total. O outro cenário que é com Lula e Mandetta, mas sem o Huck. Então, nesse quarto cenário, o Bolsonaro fica com 32,2%, praticamente não muda nada. O Lula vem com 18%, quase metade dos votos do Bolsonaro. O Moro com 11,6%, o Ciro Gomes 8,7%, o Dória 5,3%, também ficou lá no 5,3%. O Boulos com 3,5%, subiu lá 0,3%, conseguiu sair do 3,2%. E o João Amoedo com 3%. E o Mandetta é o último, só que é o último mesmo, 1,4%. Então, o Mandetta que todo mundo falava,
o grande, né, na pandemia. Nossa, o cara foi sensacional, o Bolsonaro que foi... Meu, o povo não percebe isso, não. Pro povo, o Mandetta não mandou nada bem na pandemia, tá com 1,4. Realmente, chance praticamente zerada do Mandetta. E o último cenário, que é sem Lula, sem Moro e sem Huck. Aí é o cenário que o Bolsonaro dispara, porque ele pega um pouquinho de cada um deles, né? Nesse cenário, o Bolsonaro fica com 37,6%, o Haddad com 14,7%, ou seja, 2,5 vezes atrás, Ciro Gomes com 13%, 3 vezes menos votos que o Bolsonaro, o Dória com 6,9%, olha, 6,9% o Dória, hein? Caramba! O Amoedo com 3,9%, o Mandetta com 2,7% também lá, em último colocado, realmente, a imprensa que idolatra o cara, né? Que, puta, o cara era um deus só porque o Bolsonaro mandou embora. É óbvio, se o Bolsonaro não tivesse mandado embora, o Mandetta estaria sendo atacado até hoje pela imprensa. Mas como foi demitido, virou um deus, mas a população não o reconhece como tal, em nenhum cenário. Então, pessoal, isso aqui é, assim, para o Bolsonaro segue relativamente tranquilo as projeções para 2022, não tendo nenhum acontecimento, assim, muito relevante, né? Enfim, obviamente, até lá o Bolsonaro vai ser atacado 24 horas por dia pela imprensa, isso não vai ter jeito, né? Não vai ter nada que o Bolsonaro consiga agradar na imprensa, e a população percebe isso, que falta muito profissionalismo na imprensa, falta isenção, falta jornalismo, o que se tem é muito militância e torcida. Isso fica claríssimo. E isso mostra cada vez mais, 2018 já foi a prova disso, mas o tempo vai mostrando que realmente a imprensa perdeu a capacidade da influência que ela tinha no passado antes do advento das redes sociais. Então é claro, a imprensa influencia, mas hoje é um pouquinho. Porque hoje as pessoas já não se informam mais predominantemente só pela imprensa. Então as pessoas estão nas redes sociais, elas interagem, elas conversam, os políticos conversam diretamente por vídeos com o seu eleitorado, pelo Twitter, enfim. Então o povo se aproximou dos políticos. Antes essa aproximação era pela imprensa. Então essa barreira acabou. Então você vê que a imprensa realmente, ela grita, ela esperneia, mas ninguém dá muito mais ouvidos para ela. Se desse ouvidos, o Bolsonaro estaria lá atrás, porque a imprensa só desce a lenha no Bolsonaro. Independente da questão da pandemia, muito antes, o Bolsonaro só era atacado. Então, isso também é um alerta, né? A imprensa sabe disso, o jornalismo sabe disso, e meio que estão desesperados, né? Eles não sabem mais o que fazer, então ficam dando chiliques, ficam militando, né? Torcendo indisfarçavelmente, o que é triste, o que é lamentável. A imprensa seria ideal para um país que a imprensa fosse a instituição de melhor, tivesse a maior credibilidade perante a sociedade, mas não é. Se eu não me engano, está em 4º ou 5º lugar, então fica atrás do Exército, das Forças Armadas, dos próprios políticos, né? Então isso realmente é preocupante. Isso mostra que a gente não confia em grande parte na imprensa, a gente sempre fica com um pezinho atrás. Isso realmente é triste. Pessoal, é isso. Deixe seus comentários, o que vocês acharam dessa pesquisa, foi muito positiva para o Bolsonaro. Compartilhem o vídeo, me sigam nas redes sociais. Aliás, aqui se você estiver vendo o vídeo pelo YouTube, você também pode ser membro, tá? Eu estou com esse recurso agora liberado no YouTube, você pode escolher qualquer um dos planos aí para contribuir, tá? Fique à vontade, não é nada obrigatório, mas se quiser contribuir e ter conteúdos exclusivos, algumas opiniões minhas que eu compartilho apenas para os membros, fique à vontade. Compartilhem o vídeo, ativem as notificações, não esqueçam, e até o próximo vídeo.